pais estão com dificuldades para conversar com seus filhos sobre assuntos que eles não estão de acordo, uma boa história pode inspirá-los e ajudá-los. Daqui a pouco eu vou contar uma história para vocês. É uma história que me foi contada pela minha mãe quando eu ainda era pequena, mas já queria crescer para poder usar meias finas, sapato de salto alto, batom e esmalte vermelho. Fiquem comigo e desfrutem desse momento mágico. E se gostarem, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Tudo em nome da criança. A história que eu vou contar hoje se chama A Linha Mágica e é do livro O Livro das Virtudes, de William Bennett, editora Nova Fronteira. Era uma vez uma viúva que tinha um filho chamado Pedro. O menino era forte e são, mas não gostava de ir à escola e passava todo o tempo sonhando acordado. Pedro, com que você está sonhando a uma hora destas? Perguntava-lhe a professora. Estava pensando no que serei quando crescer, respondia ele. Seja paciente, Pedro. Há muito tempo para pensar nisso. Depois de crescido, nem tudo é divertimento, sabia? Dizia ela. Mas Pedro tinha dificuldades para apreciar qualquer coisa que estivesse fazendo no momento e ansiava sempre pelo que viria depois. Quando estava no verão, Pedro sonhava com as fogueiras acesas durante as noites de inverno. E quando estava no inverno, sonhava com os passeios de bicicleta pelas florestas, a canoagem e a natação, esportes que só eram possíveis quando chegava o verão. Na escola, ansiava pelo fim do dia, quando poderia voltar para casa, e nas noites dos domingos suspirava dizendo: se pelo menos as férias chegassem logo. O que mais entretia o Pedro era brincar com a sua amiga Lizzie. Ela era uma companheira tão boa quanto qualquer menino, e o fato do Pedro ser assim tão ansioso não a incomodava. Quando crescer, vou casar-me com ela, dizia Pedro consigo mesmo. Pedro costumava se perder em caminhadas pela floresta, sonhando com o futuro. Às vezes, se deitava ao sol sobre o chão macio pela relva, com as mãos postas sob a cabeça, e ficava olhando o céu através das copas das árvores e imaginando o que cada nuvem representava. Uma tarde quente, quando estava quase caindo no sono, ouviu alguém chamando por ele. Abriu os olhos, sentou-se na grama e viu uma mulher idosa em pé à sua frente. Ela trazia na mão uma bola dourada, da qual pendia uma linha de seda também dourada. Olha o que eu tenho aqui, Pedro, disse ela, oferecendo-lhe o objeto. O que é isso? Pedro perguntou curioso, tocando levemente na linha dourada. É a linha da sua vida, retrucou a mulher. Não toque nela e o tempo passará normalmente. Mas se desejar que o tempo ande mais rápido, basta dar um leve puxão na linha e uma hora passará como se fosse um segundo. No entanto, devo avisá-lo, uma vez que a linha tenha sido puxada, ela não poderá ser colocada de volta dentro da bola. Ela desaparecerá com uma nuvem de fumaça.
A bola é sua, mas se aceitar o meu presente, não conte para ninguém, senão você morrerá no mesmo dia. Agora diga, quer ficar com ela? Pedro tomou-lhe das mãos o presente satisfeito. Era exatamente o que ele queria. Examinou-a. Era leve e sólida, feita de uma peça só. Havia apenas um furo de onde saía a linha brilhante. O menino colocou-a na mochila e foi correndo para casa. Lá chegando, depois de certificar-se da ausência da mãe, examinou-a outra vez. A linha parecia sair lentamente de dentro da bola. Saía tão devagar que era difícil perceber o movimento a olho nu. Sentiu vontade de dar-lhe um rápido puxão, mas não teve coragem. Ainda não. No dia seguinte da escola, Pedro imaginava o que fazer com sua linha mágica. A professora, mais uma vez, o repreendeu por não se concentrar nos seus afazeres. Aí o Pedro pensou, se ao menos já fosse a hora de ir para casa, tapeou a bola dourada na mochila e pensou, e se ele desse apenas um pequeno puxãozinho? Logo aquele dia chegaria ao fim. Decidido a acabar com aquela aula e com aquele dia, cuidadosamente Pedro pegou a linha e puxou. De repente, a professora mandou que todos arrumassem as suas coisas e fossem embora. A aula havia terminado. Pedro ficou maravilhado, correu sem parar até chegar em casa. Como a vida seria fácil agora! Todos os seus problemas haviam terminado. Dali em diante, passou a puxar a linha só um pouquinho, todos os dias, sem se dar conta que a vida começou a andar cada dia mais rápido. Entretanto, logo percebeu que era tolice puxar a linha apenas um pouco, todos os dias. Se ele desse um puxão mais forte, o período escolar e o ano escolar concluiria logo de uma vez. Aí, ele poderia aprender uma profissão, casar-se com Lise. Naquela noite, então, deu um forte puxão na linha e acordou, na manhã seguinte, como aprendiz de um carpinteiro da cidade. Pedro adorou a sua nova vida, subindo em telhados e andaimes, erguendo e colocando a marteladas enormes vigas de madeira que ainda exalavam o perfume da floresta. Mas às vezes, quando o dia do pagamento demorava a chegar, dava um pequeno puxão na linha e logo a semana terminava. Já era noite de sexta-feira e sextou, ele tinha dinheiro no bolso e podia chamar a Lise para sair. Lise também mudara-se para a cidade e morava com a tia, que lhe ensinava os afazeres do lar. Pedro começou a ficar impaciente acerca do dia em que se casariam. Era difícil viver ao mesmo tempo tão perto e tão longe dela. Perguntou-lhe então, quando podemos nos casar? No próximo ano, disse ela. Eu já teria aprendido a ser uma boa esposa. Pedro tocou com os dedos a bola dourada que estava na sua mochila. Ora, o tempo vai passar bem rápido, disse ele, com muita certeza. Naquela noite, Pedro não conseguiu dormir. Passou o tempo todo agitado, virando de um lado para o outro, tirou a bola mágica que estava debaixo do travesseiro, hesitou um instante, logo a impaciência o dominou e ele puxou a linha dourada.
pela manhã, descobriu que o ano já havia passado e que a Lise concordara finalmente com a data do casamento. Pedro sentiu-se realmente muito feliz. Mas antes que o casamento pudesse realizar-se, recebeu uma carta com aspecto de um documento oficial, abriu-a trêmulo e leu a notícia de que deveria apresentar-se na semana seguinte ao quartel do exército para servir por 2 anos. Pedro, desesperado, mostrou a carta para Lise. Ora, disse ela, não há o que temer, basta nos esperar e o tempo passará rápido. Você vai ver, há tanto que preparar para a nossa casa e para a nossa vida a 2. Pedro sorriu com galhardia, mas sabia que 2 anos durariam para ele uma eternidade. Entretanto, quando foi para o quartel, começou a achar que a vida não era tão ruim assim. Gostava de estar com os outros rapazes e as tarefas, a princípio, não eram tão árduas. Lembrou-se da mulher aconselhando-o a usar a linha mágica com sabedoria e evitou usá-la por algum tempo. Mas logo começou a sentir-se irrequieto e entediado com as tarefas e a rígida disciplina do quartel. Então ele começou a puxar a linha para acelerar o andamento da semana, a fim de que chegasse logo o domingo ou o seu dia de folga. E assim se passaram os 2 anos, como se fosse um sonho. Terminado o serviço militar, Pedro decidiu não mais puxar a linha, exceto por uma causa realmente necessária e absoluta. Afinal, estava vivendo a melhor época da sua vida e não queria que essa época acabasse rapidamente. Mas, para antecipar um pouco o dia do casamento, ele deu 1 ou 2 pequenos puxões na linha. Tinha muita vontade de contar para Lise seu segredo, mas sabia que se contasse, morreria. No dia do casamento, todos estavam felizes. Pedro mal podia esperar para mostrar para Lise a casa que havia construído para eles. Durante a festa, lançou um rápido olhar para sua mãe e pela primeira vez percebeu que o cabelo dela estava ficando grisalho e que ela envelhecera rapidamente. Pedro sentiu uma pontada de culpa por ter puxado a linha com tanta frequência. Dali em diante, seria muito mais parcimonioso com seu uso e só a puxaria se fosse estritamente necessário. Alguns meses mais tarde, Lise anunciou que estava esperando um filho. Pedro ficou entusiasmadíssimo e mal podia esperar. Quando o bebê nasceu, ele achou que não iria querer mais nada na vida. Mas, sempre que o bebê adoecia ou passava uma noite em claro chorando, ele não aguentava e puxava a linha um pouquinho, só para que o bebê parasse de chorar e tornasse a ficar saudável e alegre como sempre. Bom, o tempo passou e os negócios começaram a ficar difíceis. Chegara ao poder, legitimamente eleito, um presidente que mantinha o povo sob forte arroxo, pesados impostos e não tolerava oposição. Quem quer que fosse tido como agitador ou reclamasse, seria preso sem julgamento. E um simples boato
era suficiente para condenar um homem. Pedro sempre fora conhecido por dizer o que pensava e logo foi preso e jogado no cárcere. Por sorte, ele trazia consigo a bola mágica e para escapar da prisão, ele deu um forte puxão na linha mágica e viu-se de volta ao lar com a sua família. Mas agora, ele já era um homem de meia idade. E durante algum tempo, a vida correu sem percalços e Pedro sentia-se relativamente satisfeito e confortável. Um dia, olhou para a bola mágica e surpreendeu-se ao ver que a linha passara da cor dourada para a cor prateada. Foi olhar-se no espelho. Seu cabelo começava a ficar grisalho e seu rosto apresentava-se cheio de rugas. Sentiu um medo súbito e decidiu usar a linha com mais cuidado ainda. Elise dera-lhe outros filhos e ele parecia feliz como chefe da família que crescia. Pedro possuía um ar de autoridade, como se tivesse nas mãos o destino de todo mundo. Mantinha a bola mágica bem escondida, resguardada dos olhos curiosos da filharada, sabendo que se alguém a descobrisse, seria fatal. Cada vez tinha mais filhos, de modo que a casa foi ficando muito cheia de gente e muito pequena. Era necessário ampliá-la, mas como ele não contava com o dinheiro necessário para a obra, ele começou a pensar como ele poderia resolver essa questão. Além disso, ele tinha outras preocupações. A mãe estava ficando idosa e parecia mais cansada com o passar dos dias. E se ele puxasse a linha da bola mágica para que a mãe se sentisse melhor, isso só aceleraria a chegada da morte dela. Mas, de repente, ela faleceu. E Pedro, parado diante do túmulo da mãe, pensou como a vida passara tão rápido. Ainda mais quando ele usou a linha mágica para que tudo pudesse acontecer e passar sem que ele sofresse e só vivesse os momentos bons. Uma noite, deitado na cama, sem conseguir dormir, pensando nas suas preocupações, achou que a vida seria bem melhor se todos os seus filhos já estivessem crescidos e formados e trabalhando. Foi aí que ele decidiu dar um fortíssimo puxão na linha e acordou no dia seguinte, vendo que os filhos já não estavam mais em casa, pois tinham arranjado empregos em diferentes cantos do país e em diferentes países, e que ele e a mulher estavam sós. Seu cabelo, por sua vez, estava quase todo branco e doeu-lhe as pernas e as costas quando subia uma escada, ou os braços quando levantava uma viga mais pesada. Lise, sua esposa, também envelhecera e estava quase sempre muito doente. Ele não aguentava vê-la sofrer, de tal forma que lançava a mão da linha mágica cada vez mais frequentemente para fazer o sofrimento dela passar. Mas bastava resolver um problema e outro já surgia em seu lugar. Então ele pensou que talvez a vida melhorasse, veja bem, se ele se aposentasse. Vejam que ideia brilhante! Assim, não teria que continuar subindo dos edifícios em obras, sujeito a lufadas de vento, e poderia cuidar de Lise sempre que ela adoecesse. O problema
era a falta de dinheiro suficiente para que ambos sobrevivessem. A aposentadoria que ele ganhava era pequena para pagar tantas coisas, inclusive os remédios. Então, ele pegou a bola mágica e, para seu espanto, viu que a linha não era mais prateada, mas cinza. Além disso, havia perdido todo o brilho. Pedro então decidiu dar uma volta pela floresta para pensar na vida. Já fazia muito tempo que não ia àquela parte da floresta. Os pequenos arbustos haviam crescido, transformando-se em árvores frondosas, e foi difícil encontrar o caminho que costumava percorrer quando era criança. Acabou chegando a um banco no meio de uma clareira. Sentou-se para descansar e, assim que caiu em um sono leve, foi despertado por uma voz que o chamava pelo nome. Pedro, Pedro. Pedro então abriu os olhos e viu a mulher que havia lhe dado a bola mágica com a linha dourada há tantos anos. Ela aparentava a mesma idade que tinha no dia em que se encontraram e estava sorrindo para ele. Então, Pedro, sua vida foi boa? Não estou bem certo, disse ele. Sua bola mágica é maravilhosa. Jamais tive que suportar qualquer sofrimento ou esperar por qualquer coisa em minha vida. Mas tudo foi tão rápido. Sinto como se não tivesse tido tempo de aprender tudo o que se passou comigo. Nem as coisas boas, nem as coisas ruins. E agora me falta tão pouco tempo. Não ouso mais puxar a linha, pois isso só anteciparia a minha morte. Acho que seu presente não me trouxe sorte. Mas que falta de gratidão, disse a mulher. Como você gostaria que as coisas tivessem sido diferentes? Você o tempo todo usou a linha mágica de acordo com seu desejo. Você foi egoísta, você só pensou em você. Você não queria sofrer, você puxava a linha mágica. Você queria que coisas boas acontecessem, você puxava a linha mágica. Sem entender que a sua vida estava relacionada com a vida de outras pessoas. E que nem sempre as outras pessoas iam querer exatamente a mesma coisa que você. Nem sempre as pessoas iam querer andar depressa na vida ou ficar parado na vida. Você só pensou em você o tempo todo. Você não pensou na sua mãe, você não pensou na Lise, você não pensou nos seus filhos que foram afastados de você tão cedo para que você pudesse ficar com mais espaço na casa e sobrar mais dinheiro. Você o tempo todo, Pedro, só pensou em você. Pedro respondeu: talvez se você tivesse me dado outra bola, que eu pudesse puxar a linha para fora e para dentro, talvez então eu pudesse reviver as coisas ruins. A mulher riu. Está pedindo muito? Você acha que podemos então viver nossas vidas mais de uma vez? Mas posso conceder-lhe um último desejo, seu tolo exigente. Qual? Perguntou Pedro. Escolha você, disse ela. Pedro pensou bastante e depois de um bom tempo disse: eu gostaria de tornar a viver minha vida como quando eu era criança, como se fosse a primeira vez, sem a sua bola mágica. Assim eu poderia experimentar as coisas ruins da mesma forma que as coisas boas, sem encurtar sua duração. E pelo menos minha vida não passaria tão rápido e não perderia o sentido como um devaneio.
Além disso, eu poderia esperar as coisas acontecerem de acordo com a minha idade, sem precisar ficar correndo atrás das coisas que são de crianças mais velhas. Assim seja, disse a mulher. Devolva-me a bola. Ela esticou a mão e Pedro entregou-lhe a bola dourada. Em seguida, ele se recostou e fechou os olhos, exausto. Quando acordou, estava na sua cama e sua jovem mãe se debruçava sobre ele, tentando acordá-lo carinhosamente. Acorde, Pedro. Não vai chegar atrasado na escola de novo. Você estava dormindo como uma pedra. Ele olhou para ela surpreso e aliviado. Tive um sonho horrível, mamãe. Sonhei que estava velho e doente e que minha vida passara como num piscar de olhos, sem que eu sequer tivesse algo para contar, nem ao menos algumas lembranças. A mãe riu e fez que não com a cabeça. Isso nunca vai acontecer, meu filho. As lembranças são algo que estão guardadas na nossa infância e que todos nós temos, mesmo depois de adultos e velhos. Agora, ande logo, vá se vestir. A Lise está esperando por você. Não deixe que ela se atrase por sua causa. A caminho da escola, em companhia da amiga, ele observou que estavam em pleno verão e que fazia uma linda manhã, uma manhã daquelas em que era ótimo estar vivendo. E nem mesmo a perspectiva de enfrentar algumas aulas e alguns professores chatos parecia ser tão ruim assim. Bom, meu recado com esta história, como dizia Dom Serafim, entrou por uma porta, saiu pela outra e chegou ao fim. Contar história com começo, meio e fim e personagens bem definidos, situados em um espaço e tempo, vivendo situações de conflito, certamente terá final que envolve, agrega informações úteis e que é atravessado por sensações que ficarão marcadas na memória para sempre como mensagens inspiradoras para quando se vive momentos semelhantes. Ao contar histórias para os seus filhos, procurem estudá-las antes. Coloquem emoção no texto. Nunca, mas nunca mesmo, substitua palavras difíceis por palavras mais simples. E se a criança dormir no meio da história, continue contando a história até o fim, mesmo que você pense que ela está dormindo. Use recursos caseiros, crie e invente. Os benefícios que momentos como esses proporcionarão serão inesquecíveis e prazerosos e ficarão marcados para sempre na história de vida de cada um de vocês. Se gostaram, por favor, em nome das crianças, curtam e compartilhem. Até os próximos posts e vídeos com mais assuntos sobre a pequena criança. Ativem o sino e se inscrevam nesse canal que só traz assuntos interessantes para vocês. É muito bom falar para quem quer escutar.